devemos também dar graças ao Senhor em tudo. Vamos para a leitura do Salmo, versículo 1 em diante, diz assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu nome, ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás do meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em foguetes, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Estamos diante de um grande salmo, uma grande mensagem, uma mensagem que tem várias lições para nós. A primeira coisa que nós lemos aqui foi que Davi, ele estava exaltando, agradecendo, louvando a Deus, porque Deus deu a ele vitória e não deixou que os seus inimigos se regozijassem sobre ele, ou seja, se alegrassem, o derrotassem. Davi tinha muitos inimigos, irmãos. Saul, que era o rei de Israel, se tornou inimigo de Davi por inveja, e várias outras pessoas que não queriam que Davi governasse. Ele tinha muitos inimigos, só que ele tinha um Deus que era amigo dele. Então o segredo, se esse amigo for Deus, então nós estamos tranquilos. Nós temos muitos inimigos também, irmãos, hoje, semelhantes a Davi. Nós temos muitos inimigos, só que os inimigos humanos, Jesus nos ensinou a amar. Quem já ouviu essa palavra? Que Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Os inimigos, pessoas semelhantes a nós, que muitas vezes se voltam contra nós, desejam o nosso mal, nos calunia, faz o mal contra a nossa vida, são humanos, como nós somos humanos. Essas pessoas muitas vezes são usadas pelos verdadeiros inimigos, que na verdade não são humanos. O diabo, ele é o principal adversário. Ele é, entre todos os inimigos que temos, o principal inimigo. Ele é um ser real, é um ser espiritual, invisível. Ele existe e ele trabalha para nos destruir 24 horas. Mas como eu falei aqui antes, não importa os planos que o diabo tem contra a nossa vida, o que importa é a disposição que o nosso amigo Deus Todo-Poderoso tem em nos livrar, em nos proteger e em nos guardar das astutas ciladas do diabo. Irmãos, o diabo tem suas estratégias, tem suas táticas de ataque. Na verdade, ele trabalha para nos destruir. Quando Jesus contou uma parábola falando de pastor e ovelhas, ele falou também de um ladrão. E esse ladrão, ele usou uma linguagem figurada para poder se referir ao diabo. Ele diz: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então é somente para isso que o diabo trabalha, com o fim, um objetivo de roubar, matar e destruir. E nós precisamos vigiar. Nós temos que estar atentos, porque ele usa pessoas e ele usa situações. E a primeira tática do diabo é o engano.
E com essa tática ele tem conseguido derrubar muitas pessoas. O engano, ele usa da seguinte maneira: ele enfeita uma situação que é perigosa e faz com que essa situação se torne agradável. Ele usa algumas coisas, ele faz o que é proibido parecer que é uma coisa boa. Presta atenção. Quando ele usa a tática do engano, ele enfeita uma coisa que é perigosa, uma coisa que é ruim, uma coisa que é má, e faz com que essa coisa pareça aos nossos olhos uma coisa boa, uma coisa agradável. Foi assim que ele conseguiu fazer Eva e Adão cair lá no jardim do Éden. O diabo, ele tem usado o conforto. Quando ele faz com que a pessoa pense que não precisa fazer nada, faz com que a pessoa pense que não precisa sair de casa para ir buscar a Deus numa casa de oração, por exemplo, porque a pessoa está tão confortável na situação que está, que Deus atende ela ali mesmo. Deus atende, só que nós precisamos ensinar o nosso coração a se sacrificar para Deus, irmãos. Glória a Deus. Precisamos ensinar o nosso coração a fazer isso. Então nós precisamos vencer essa tática do diabo, que é o engano. E na Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, nós percebemos que através da tática do engano, o diabo conseguiu derrubar homens e mulheres. O diabo, ele usa o entretenimento hoje. O diabo, ele usa as distrações, as diversões, para fazer com que as pessoas sejam enganadas e termine a sua vida no engano e sejam destruídas no final, porque esse é o propósito dele. O objetivo é matar, roubar e destruir. Então presta atenção e fica vigilante aí. Nem tudo que é bonito é bom, nem tudo que é agradável é bom. Presta atenção, porque a verdade, por exemplo, o diabo faz com que a verdade pareça uma coisa sem graça. O diabo faz com que seguir Jesus Cristo pareça uma coisa muito cansativa, uma coisa que não vale a pena fazer. Assim ele tem enganado muitas pessoas. O diabo faz com que todas as religiões pareçam boas. Já ouvi pessoas dizendo: toda religião é boa, mas na verdade não é, porque a única religião que é verdadeira é a verdade, é o Evangelho da salvação, é a pessoa de Jesus Cristo, o único caminho que leva a Deus. E às vezes esse caminho não é agradável aos nossos olhos. Às vezes esse caminho, como Jesus diz, ele é apertado, mas ele é a única garantia que nós temos, que nós entraremos no reino dos céus. E o diabo não quer que a gente pague o preço de seguir Jesus Cristo. Ele quer nos enganar, ele quer nos manter presos no engano, no conforto. Qualquer situação que te ofereça conforto, mas que tire você da presença de Deus, você precisa tomar cuidado. Amém? Amém. Então a primeira tática do diabo, que é o engano. Quando ele não consegue enganar uma pessoa, então ele vai para a segunda tática, a tática da provocação. Quem aqui já foi provocado depois que você entregou sua vida para Jesus? Muitas vezes afrontado, e aí talvez você briga, fica nervoso. É tudo que o diabo quer. Meu Deus. As afrontas que vêm, situações que acontecem na nossa vida para nos tirar do sério, são táticas do diabo. Ele usa a provocação, porque já que não conseguiu através do engano, ele te mostrou uma situação, mas você já viu que ele estava por trás daquela situação. Por mais que aquela situação pareceu agradável, mas você viu que por trás daquilo ali existia um perigo. Você não caiu nessa tentação. Aí então ele vai te provocar para ver se ele te derruba. E ele tem conseguido derrubar muitas pessoas através da provocação, porque ele conhece os nossos pontos fracos. Então ele vai nos tentar em cima dos nossos pontos fracos. Vamos ficar atentos,
aí com as táticas do inimigo. Então ele usa essas situações. Mas quando ele usar alguém para te provocar, você já sabe qual arma que você usa contra ele. Porque nós nunca conseguimos vencer o inimigo usando as mesmas armas dele. Presta atenção. Davi, quando lutou com Golias, o que aconteceu? Saul emprestou para Davi as armaduras dele, semelhantes às armaduras de Golias, espada, escudo e lança. Não foi? O que Davi fez? Davi falou: não consigo lutar com isso, porque Davi conhecia uma arma secreta. Aleluia. Davi pegou uma pedrinha daquela em si não tinha capacidade de ter um pau gigante, mas ali o próprio Espírito Santo, a própria mão de Deus estava com Davi. Ele usou uma arma diferente. O gigante, quando Davi chegou diante dele, ficou apavorado, porque ele viu uma arma diferente. Nós nunca conseguimos vencer o ódio com um ódio maior, vencer o mal com um mal maior. Não, a gente vence o mal com o bem. A gente vence a provocação com o que Jesus nos ensinou no Evangelho. Quando alguém te provocar, quando alguém te perseguir, ore por essa pessoa, ame essa pessoa, porque ela não é seu inimigo. Precisamos aprender a lutar contra os verdadeiros inimigos, usando as verdadeiras armas. Amém? Então as pessoas não são nossos inimigos. E se vingar também não vai resolver. Nós não podemos usar a arma da vingança para poder vencer uma provocação. Amém? Uma afronta. Quando acontece isso, o diabo ganha a guerra. Quando nós usamos do mesmo artifício que o diabo usou, usando aquela pessoa para vir contra nós, quando a gente usa da mesma arma, ele acaba ganhando a guerra contra a nossa vida. Presta atenção. Quantas pessoas que foram provocadas aí responderam, e acabaram até saindo da igreja muitas vezes, saindo dos caminhos de Deus, Essa é a segunda tática que eu quero destacar. Existem várias, mas eu estou falando de algumas aqui. E os irmãos precisam ficar atentos. Isso é a realidade da nossa vida, igreja. É realidade. Não é uma história que eu estou contando. Não é uma história que alguém me contou. É a realidade da nossa vida aqui. Muitas pessoas estão perdendo a batalha. Muitas pessoas estão perdendo as batalhas. Por quê? Porque luta de maneira errada contra o inimigo errado. Existem vários inimigos também que estão à espreita da nossa alma. Mas nós precisamos conhecer o inimigo e conhecer as táticas dele e vigiar para não cair em tentação. Amém, irmãos? Tudo bem. A Bíblia diz lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem devorar. Quando nós entregamos nossa alma para Jesus, o diabo perdeu o domínio sobre a nossa vida, literalmente. Toda pessoa que entrega a vida nas mãos de Jesus Cristo, irmãos, o diabo perdeu o domínio sobre a vida dessa pessoa. Presta atenção. É o que aconteceu comigo e com aquele que crê. Eu não sei se você crê nisso, mas é preciso crer. Sua vida está nas mãos de Deus e você precisa valorizar isso. Você precisa crer nisso, precisa tomar posse disso. A partir desse momento, o seu inimigo, o seu adversário, vai lutar contra a sua alma enquanto você estiver aqui. Ele usa várias situações. E tem uma coisa, irmãos, que é mais séria ainda. A nossa carne faz guerra contra a nossa alma. A Bíblia diz que existe em nós a carne e o espírito. Ambos são opostos. O espírito quer fazer a vontade de Deus. A carne quer fazer a vontade do mal. A carne não quer fazer a vontade de Deus. A carne quer fazer a vontade do mal. E nós precisamos, no meio de tudo isso aqui, a nossa alma precisa tomar a decisão de fazer a coisa certa, fazer a vontade de Deus.
E a palavra nos ensina a fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Os seus inimigos não vão prevalecer contra a sua vida. Assim como Davi estava alegre, dando graças ao Senhor, louvando e exaltando o Senhor, pelo fato dos inimigos dele não triunfar contra ele, você também pode, hoje mesmo, cantar louvores ao Senhor, porque Deus tem te protegido do seu inimigo, Deus tem te livrado dele, Deus tem te guardado contra o diabo, porque lutar contra você para destruir, ele já lutou várias vezes. Tentar te destruir, me destruir, ele já tentou várias vezes. Só que existe uma palavra aqui, no primeiro versículo, chamada permissão, que é maravilhosa, irmão. O salmista diz assim: e não permitisse que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Aleluia. Nada acontece na vida de ninguém sem que Deus permita. Só vai acontecer se Deus permitir. Se Deus não permitir, não acontecerá. O diabo não tem chance nenhuma contra a vida de uma pessoa, se Deus não permitir que ele faça alguma coisa. Deus não permitiu e Deus não permitirá que os seus inimigos triunfem sobre a sua vida. Aleluia. Se você estiver verdadeiramente com a certeza no seu coração de que a sua vida está nas mãos de Deus. Amém? Amém. Isso é só o primeiro versículo, mas nós vamos resumir aqui. Ele continua dizendo: Senhor, eu clamei por socorro e tu me saraste. Quantas vezes aqui, irmãos, nós tivemos que clamar a Deus por socorro? Eu tive que clamar a Deus por socorro, a Deus na oração, falando com Deus, porque nem sempre as pessoas vão poder fazer alguma coisa por nós. Em alguns momentos nós temos que ir para a oração e falar com Deus face a face, clamar por socorro, pedir socorro a Ele, porque ninguém pode fazer mais nada por nós. Em determinados momentos da nossa vida, Davi se viu assim. Ele teve que falar diretamente com Deus, pedindo socorro, e ele disse: se tu me saraste, Deus responde. Aleluia. Amém. Eu acho muito bonita essa expressão. De vez em quando eu estou entregando mensagem, eu peço alguém para orar por mim, aí a pessoa fala: Deus responde. E ele responde mesmo. Deus não tem resposta. Ele responde aquele que crê nele, ele não duvida da palavra dele, que não duvida que Deus existe, que não duvida que Deus pode recompensar você pela sua busca. Graças a Deus. Que a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe. Mas não só creia que Deus existe, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus recompensa, Deus responde àquele que busca. Aí ele fala: Senhor, da qual me fizesse subir minha alma, preservaste a vida para que não descesse a sepultura, e você me livrou da morte. Aí ele diz assim, ó: salmodiai ao Senhor vós que sois seus santos, e dai graça ao seu santo nome. Que santos são esses, irmão? Não são as imagens do oratório, não são as imagens de escultura. Esses santos não, esses santos é o povo de Deus. Aleluia. O povo de Deus na Bíblia, os separados para Deus na Bíblia, são chamados de santos. Nós percebemos isso nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos, né? Quando vai falar dos santos, ou seja, são aqueles separados para Deus, aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus Cristo, para servir a Deus na terra, são chamados santos. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, que os santos do Senhor na terra devem salmodiar ao Senhor, cantar louvores ao Senhor. Irmãos, isso é muito importante. Mesmo que você acha que não tem uma voz boa para cantar, comece a cantar louvores na sua casa, no seu trabalho, né, pelo caminho, onde você estiver. Comece a louvar o Senhor, adorar o Senhor, mas não é da boca para fora. Comece a aprender hinos novos, para você não fique repetindo o hino que você já sabe, cantando só por cantar, né? Comece a cantar louvores ao Senhor, salmodiar ao Senhor. A própria palavra do Senhor diz que nós devemos falar com salmos, com hinos, com cantos espirituais. Ao invés de murmurar, reclamar da vida, começa a louvar o Senhor. Também é uma forma de vencer o inimigo.
Bendito seja o nome do Senhor. Porque talvez Ele crie uma situação, Ele quer que a gente xingue, Ele quer que a gente brigue, fica nervoso, irritado, indignado, perca a paz. Aí a gente começa a cantar louvor, nós desarmamos o inimigo. Presta atenção. Glória a Deus, o coração de Deus se alegra, que Deus nos abençoe. Salmodiai o Senhor, vós que sois seu santo, dai graça ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira, completando. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Que verso bonito, né, irmãos? A ira de Deus, ela existe. A Bíblia diz que Deus, Ele sente indignação todos os dias. Imagina uma coisa aqui, irmãos. Um Deus como esse, um ser tão santo, um ser que merece toda a reverência, todo o temor, toda a obediência, adoração, vendo o que está acontecendo na humanidade hoje. Pois nós que somos pecadores ficamos revoltados. É ou não é? Com algumas coisas que nós vemos, a gente olha e fala, como que pode uma coisa dessa estar acontecendo? Olha que coisa terrível que está acontecendo. Nós somos pecadores, somos falhos, e nós já ficamos indignados. Que dirá então dizer que é tão santo como Deus? Vê tanta coisa errada acontecendo, Deus fica irado, irmãos, porque Deus nos criou em mais semelhança dele. Aí Deus nos criou para sermos santos. Quando Ele olha para nós, Ele vê iniquidade, pecado, injustiça, maldade, malícia, tanta imundícia. Deus fica indignado. Presta atenção. Mas a Bíblia declara para nós aqui no versículo 5 que a ira de Deus não passa de um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. É aqui que está a nossa esperança. Se Deus for agir na vida do ser humano, no momento da ira dele, o que acontece? Acontece o que aconteceu lá no começo da criação, quando Ele enviou o dilúvio sobre a terra. Acontece o que aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra, quando Ele fez chover fogo e enxofre. Se Deus olhar para a terra no momento da sua ira, irmãos, e Ele fazer ou fizer segundo a ira, Ele destrói tudo. E nós sabemos que o que nós merecemos é a condenação. Quem sabia disso? Porque o salário do pecado é a morte, de todos pecaram. Deus nos dá o que nós não merecemos. Deus nos dá a graça do perdão, da oportunidade da salvação da nossa alma, porque Ele é bom. Apesar de ser justo, Ele é bom, e nós precisamos confiar na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, irmãos.